Senhores telespectadores, como viram, estamos agora num cenário extremamente bonito. Para quem não souber, esta é a Capela do Calvário da Catedral de Viseu. É uma capela construída durante o século XV e, portanto, é mais ou menos contemporânea do rei de quem hoje lhes quero falar, da grande personalidade a quem eu dedico o programa. O rei Dom Duarte, que nasceu aqui em Viseu e nasceu no fim do século XIV, em 1391, num paço que havia a umas dezenas de metros daqui, no ângulo poente, muito perto daqui, e que morreu em 1438, portanto não teve uma vida assim muito longa. Ele viveu 47 anos. Desses 47, só durante 5 anos é que foi rei. Foi um reinado atormentado. Apesar disso, eu acho que é uma das figuras mais interessantes e hoje mais exemplares da história de Portugal. Era um homem que levava o seu dever extremamente a sério. Acho que nunca ninguém reinou com um grande sentimento de responsabilidade como ele. Tenho nas mãos a famosa mensagem do Fernando Pessoa, que lhe dedica um poema. O poema bonito pode não ser, mas define profundamente a personalidade do nosso Dom Duarte. Os versos são tão densos que às vezes custam a entender, mas eu vou dizê-lo e vejam se isto não define uma alma. Meu dever fez-me como Deus ao mundo. A regra de ser rei almou meu ser em dia e letra escrupuloso e fundo. Firme em minha tristeza, tal vivi. Contra o destino cumpri o meu dever. Inutilmente? Não, porque o cumpri. O poema, como vêem, tem coisas duras, como almar meu ser. Almar meu ser deu alma à maneira como sou. E esta ideia final, eu acho isto tão bonito. Contra o destino, cumpri o meu dever. Inutilmente? Não. Porque nunca é inutilmente que um homem cumpre o seu dever. O dever é um imperativo categórico. Cada um nasce e tem um dever. Dom Duarte, ao morrer, podia realmente dizer: cumpri o meu dever no mundo. É em grande parte por isso que eu venho hoje a Viseu prestar-lhe a minha homenagem. Eu próprio pergunto a mim, de onde é que me vem esta admiração que eu sempre senti pela figura do rei Dom Duarte? Bom, penso que está ligada a este livro. Isto é um velho livro que existia na biblioteca do meu pai. É um livro editado em Lisboa, na tipografia rolandiana, em 1843. Portanto, reparem, é um livro de há 160 anos. É o Leal Conselheiro do rei Dom Duarte. O Leal Conselheiro é realmente isso. É um livro em que o rei Dom Duarte aconselha as pessoas que conhece a trilhar os caminhos que ele entende que são os caminhos do dever. Tem um prefácio, o Leal Conselheiro, que é dedicado à rainha. Ele diz mesmo que foi a rainha quem lhe pediu para escrever este livro, e depois diz: filhai-o
como um ABC de lealdade. E lembro-me, era garoto, esta palavra filhaio fazia-me impressão. Filhar quer dizer agarrar, tomai conta dele, como um ABC de lealdade. E depois explica, o A são as nossas paixões, os nossos instintos naturais, enfim, a nossa brutalidade, o nosso egoísmo, é como nós somos. O B é o bem que nós devemos atingir, o ideal de perfeição para o qual nos encaminhamos. O C, bom, olha, o C é o mal em que caímos se não conseguirmos atingir o bem que é o nosso destino. Bom, e essa ideia de um ABC de lealdade, que ele escreve e dá ao seu país, tomai-o e filhai-o como um ABC de lealdade. Confesso que isso impressionou-me sempre muito. Pensei que esse conselho, dado por um rei ao seu país, este é um ABC de lealdade, cumpri, este tem que ser um país de gente leal, dominando-se a si própria, procurando o progresso coletivo, amando-se uns aos outros, um rei que consagra uma parte grande da sua vida a escrever esta obra, e isto impressionou-me muito. E, para ser sincero, continua a impressionar. Eu acho que um ABC de lealdade continua a fazer falta a muitos portugueses. Olha, impressionou-me tanto. Eu licenciei-me em História e Filosofia. Tenho aqui a minha tese de licenciatura. Bom, ela está assim encadernada, solene, mas realmente é um trabalho sobre Dom Duarte. Dedico inteiramente a essa tentativa de exemplar nacional que é o Leal Conselheiro, que eu dediquei a minha tese de licenciatura. Como sabem, o rei Dom Duarte é filho do rei Dom João I. Dom João I é o famoso mestre da Viz, o homem que o povo aclamou e fez rei. Dom João I reinou muito tempo. O reinado começa em 1385 e só termina com a morte do rei em 1433, 48 anos. Portanto, foi um reinado muito longo, de 48 anos. Dom Duarte era o filho mais velho, neste sentido, mais velho dos vivos, porque Dom João I tinha tido um outro filho, Dom Afonso, mas que morreu com 11 anos, está sepultado em Braga. Depois era este Dom Duarte, o herdeiro do trono, que viveu até aos 42 à espera de herdar o trono, ser rei de Portugal. Ele viveu muito tempo em Leiria, naquele palácio, aquelas lindas janelas que abrem sobre a cidade. Ali residia o Dom Duarte em sendo infante, como dizem as crónicas. Eu até tenho a ideia de que aquele passo será obra dele próprio, Dom Duarte, porque está bem dentro do estilo da batalha, dessa época dos anos 20, 1420, julgo que será mais obra do filho que do pai, e porque o rei Dom João I, em matéria de dinheiros, era extremamente agarrado. O Dom João I não queria gastar dinheiro. Fez a batalha, claro, para comemorar a sua vitória de Aljubarrota, mas ali perto, naquela nobre vila de Leiria, junto do velho castelo medieval, alguém fez um passo real, um passo de uma grande beleza. Julgo que aquilo é obra do próprio Dom Duarte. De qualquer maneira, ele esteve lá muita vez, há muita coisa escrita por ele lá. Olhem, metade do Leal Conselheiro deve ter sido escrito ali naquelas varandas sobre a cidade. Mas quando Dom Duarte sobe ao trono, já em 1433, o pai, de velho, já estava bastante passado e já eram os infantes quem governava o país. A verdade é que Dom Duarte ficou muito marcado pela figura do pai. Eu acho que se pode mesmo falar numa fixação. Quando perdeu o pai, parece que acabou o mundo.
lá no Castelo de Leiria, há uma igreja que no teto, em toda a parte, tem um Y, 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 Y. Bom, Y, até houve quem pensasse que aquilo queria dizer Isabel, mas não é. Aquele Y é o Y de João. A palavra João não se escrevia com J, escrevia-se com um Y, I-O-N-E. Y. É o mesmo, exatamente o mesmo Y que aparece nas moedas de Dom João. Ora, ele manda escrever o nome do pai por toda a parte. E uma das primeiras leis que fez, que é muito célebre, chama-se Lei Mental. A lei mental realmente é muito importante, porque é uma lei que vem realmente concentrar muito o poder real, porque dizia isto: quando há alguém que tenha em seu poder bens dados pelo rei, quando alguém morrer, esses bens só podem ser herdados pelo filho primogênito varão. Se não houver varão, se houver filha, perde-lhe o direito, vai para a coroa. Se não houver filhos, houver irmãos, só irmãos do falecido, vai para a coroa. Se houver ascendentes, vai para a coroa. Bom, é claro que isto fazia reverter para a coroa imensos bens. Quando as pessoas morriam sem um filho, os bens revertiam para a coroa e a coroa enriqueceu muito com essa lei. Mas porquê é que ele chamou lei mental? Exatamente por causa dessa fixação de que eu estou a falar. Ele só deu esta explicação. Essa lei andou muitos anos na mente do meu pai. O meu pai trazia isso em mente. E como ele o trazia em mente, eu o ponho em lei. Quer dizer, Dom Duarte procurava pôr em prática tudo como tinham sido projetos do pai. Claro que o pai, que era um habilíssimo político, Dom João I, era um político sabedor. O Dom João I nunca pôs essa lei em prática porque sabia muito bem que isso ia provocar uma reação enorme da nobreza e pôr a nobreza contra ele. Olhem como em grande parte pôs contra o Dom Duarte. Só que o Dom João I era um político e o filho era um filósofo. E podem crer, não há nada tão diferente entre si como um político de um filósofo. Estou a falar nesta ideia da fixação que o filho tinha pela memória do pai, porque é isso que explica a grande tragédia do reinado. A expedição de 1437 a Tanger. Estive-vos a falar aqui, diante de uma porta do século XIV, da Catedral de Viseu. Certamente Dom Duarte várias vezes terá entrado ou visto esta porta, mas agora para lhes falar a tragédia, vamos escolher outro cenário. No ano de 1437, o rei Dom Duarte ordenou uma grande expedição militar para irem conquistar norte da África. Costuma-se dizer que era para conquistar a cidade de Tanger, o que é verdade, mas os documentos da altura revelam que Dom Duarte pretendia conquistar Tanger, Arzila e o mais que fosse possível. Portanto, era uma grande expedição para conquistar o que se pudesse do Império de Marrocos. O que geralmente se não diz é isto que me parece muito importante. Há um documento do Dom Duarte, porque essa expedição, como eu vou contar, acabou mal, acabou numa derrota completa. E o Dom Duarte quis se desculpar, quis explicar porque é que ele, apesar de tudo, tinha feito aquilo. E então escreveu um documento que chegou até hoje, um documento que se chama As Razões por que me demovi, quer dizer, que me levaram a fazer a guerra do Menamarim. Menamarim era o norte da África.
E ele aí diz que a primeira razão, claro, foi a vontade de Deus, claro. A segunda foi que esta era a vontade de meu pai. E disto foram as derradeiras palavras que nos bem pôde dizer, que muito nos constrangiam a proceder nesta conquista. Como sabem, Dom João I, em 1415, tinha conquistado a cidade de Ceuta. Bom, mas os portugueses tinham ficado ali em Ceuta, fechados, cercados por todos os lados, não podiam realmente vir, nem ir buscar mantimentos, nem sequer água. Até água tinha que ir de Portugal em odres, em vasilhas. Era, portanto, essencial conquistar os espaços à volta e fazer de Ceuta a cabeça de um território. E essa era a grande preocupação do rei Dom João I. E ao morrer, ele diz aos filhos, não sabia o que ele diz, mas sei o que diz Dom Duarte, foram as derradeiras palavras que nos bem pôde dizer. Quer dizer, já estava com a morte na garganta e ainda lhe estava a pedir que passassem a África para conquistar território. Compreende-se bem que essas palavras ditas na hora da morte tivessem impressionado muito Dom Duarte. Aliás, e volto agora a mostrar o Leal Conselheiro, ele tem aqui um capítulo, é um dos últimos capítulos do Leal Conselheiro, sobre as relações que tinha com o pai. E aqui diz exatamente isto. Em quaisquer coisas que ele mandasse, nós obedecíamos imediatamente. Eles obedeciam às coisas que o pai mandava. E isto é já escrito depois da morte de Dom João I, porque o próprio capítulo se chama da prática que havíamos com El Rei, meu senhor e padre, cuja alma Deus haja. Quer dizer, depois do pai morrer, quando ele está a preparar a expedição ao norte da África, escreve isto: obedecíamos-lhe cegamente. Ora bem, ele consultou os irmãos, dividiram-se as opiniões, havia quem achasse bem a guerra, havia quem achasse mal. Finalmente organizou-se uma expedição militar que saiu de Portugal em 1437, no verão, e cujo comando ele entregou a dois dos irmãos. Ao irmão Infante Dom Henrique, que, olhem, era aqui o Duque de Viseu, o Duque desta cidade era o Infante Dom Henrique, e ao irmão mais novo, o Infante Dom Fernando. Eles fazem todos parte da ínclita geração. Toda a gente ouviu falar na ínclita geração. Ínclita geração de altos infantes é o nome que Luís de Camões deu aos filhos de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre. É uma série de infantes realmente notáveis. É Dom Duarte, é Dom Pedro, que foi regente, é Dom Henrique dos Descobrimentos, é Dom João, que foi mestre de Santiago, e é este Dom Fernando, e é ainda uma Dona Isabel, que foi Duquesa da Borgonha e que teve um grande papel na história da Europa. É a ínclita geração. Bom, é a dois irmãos que ele confia ao comando da expedição. Simplesmente as coisas correram mal. O exército português vai para Ceuta, em Ceuta desembarca, demoram-se alguns dias, depois fazem por aquelas serranias a longa caminhada, debaixo de um sol ardente, até chegar diante de Tânger. Claro, quando lá chegaram, os mouros já estavam prevenidos, tinham tocado os seus tambores por toda aquela vasta região e desde centenas e centenas de quilómetros tinha vindo toda a gente de guerra defender a cidade de Tânger para não acontecer como tinha acontecido em Ceuta. Ceuta foi apanhada de surpresa, estavam desprevenidos, nem armas tinham na mão quando os portugueses lá chegaram. Aqui não, eles estavam prevenidíssimos, estavam armados, eram muitos. Olhem, o que aconteceu foi que, apesar de todos os esforços que os portugueses fizeram, acabaram por se encontrar cercados. Eles queriam cercar a cidade de Tânger e viram-se cercados pelo exército dos mouros. Bom, fizeram rapidamente uma trincheira para se defenderem,
e aguentaram-se ali, já sem comida, já sem água, a ter que comer a carne dos cavalos, a beber água das poças, uma coisa horrorosa. Aguentaram-se ali até que se tornou completamente impossível a sobrevivência. Portanto, que remédio? O infante Dom Henrique resolveu fazer um acordo com os mouros. E o acordo foi este. Os mouros deixavam-no chegar até à praia e embarcar nos navios portugueses que entretanto lá tinham ido, e em troca nós tínhamos que entregar a cidade de Ceuta. Cidade de Ceuta que lhes tínhamos conquistado muitos anos antes. Isto está-se a passar em 1437 e a cidade de Ceuta foi conquistada em 1415. Bom, nós devolvíamos Ceuta e eles deixavam-nos embarcar e salvar as vidas. O acordo foi esse. É claro que quando se faz um acordo tem sempre que haver garantias. E a garantia que os mouros exigiram foi que nós deixássemos lá o infante Dom Fernando. Era um dos comandantes da expedição. Era irmão do rei Dom Duarte. Ficava lá para garantir que nós cumpríamos a palavra dada. Entregávamos Ceuta e o infante era restituído à liberdade. Bom, e assim pudemos, voltar, reembarcar. Houve quem dissesse que o acordo foi errado, porque, mesmo assim, foi dificílimo embarcar. Os mouros não obedeciam às ordens que lhes davam e vinham de toda a parte à pedrada, com ferros, com lanças, a cutilar os nossos, ainda morreu muita gente. Mas, enfim, o mais importante da expedição lá conseguiu chegar a Lisboa. E agora? Agora era preciso entregar Ceuta, uma cidade da qual os portugueses tinham imenso orgulho. O rei Dom João I, no seu túmulo, lá tinha posto que ele tinha conquistado Ceuta. Era a grande, mesmo o título de rei de Portugal era rei de Portugal, e do Algarve da Aquém e Alemar em África. Reparem que era tudo isso que caía se nós entregássemos Ceuta. Mas a verdade é que se não entregássemos Ceuta, o infante não saía lá da sua situação. Estava prisioneiro dos mouros e lá ficava. O que é que o rei Dom Duarte devia fazer perante isto? Bom, eu penso que ele, que agia sempre de uma maneira honesta e rigorosa, ele reuniu as cortes em Leiria, portanto os representantes da nação, os bispos, os altos nobres, os representantes das vilas e cidades, nessa altura as cortes, como hoje os parlamentos, representavam o país, e pôs a questão: devemos entregar Ceuta e salvar o meu irmão, ou não entregamos Ceuta e deixamos lá morrer o meu irmão? Porque no fundo, bom, as cortes entenderam que não se podia entregar Ceuta, que o infante preso tinha que se libertar, ou pagando um dinheiro, ou com negociações, fosse de outra maneira qualquer. Entregar Ceuta aos mouros, isso nunca. Bom, e é depois disso, estas cortes reuniram-se em Leiria, no castelo de Leiria. É depois disso que o rei Dom Duarte, profundamente emocionado, então ele tinha ordenado aquela expedição, tinha mandado o seu próprio irmão com ela, e agora deixar morrer um irmão. Bom, é nesta altura que é em Portugal um pequeno surto de peste e Dom Duarte morreu em 1438. Nessa altura disse-se que ele morreu não foi da peste, foi de desgosto. Nessas coisas nunca ninguém saberá a verdade. Morreu ao fim de 5 anos de um reinado que foram para ele um verdadeiro calvário. Depois da morte do rei Dom Duarte, ninguém mais pareceu preocupar-se muito com o destino do pobre infante Dom Fernando. Lá em Marrocos, logo que viram que nós não íamos cumprir a palavra dada, meteram-no numa masmorra, obrigaram-no aos trabalhos mais vexatórios e mais violentos, e o pobre príncipe vem a morrer
uma dezena de anos depois, e hoje chamam-lhe o Infante Santo. Eu penso, mas é uma ideia minha, que aqueles famosos painéis a que chamam Nuno Gonçalves são uma homenagem do país ao infante que morreu no cativeiro para que Ceuta não tivesse de ser entregue. Mas isso é uma ideia minha. De qualquer maneira, Dom Duarte é o príncipe ideal, é o leal conselheiro, é o homem que reflete profundamente em tudo quanto faz, em tudo quanto ordena. É um homem que considera que o príncipe deve ser um modelo de virtude. Eu, sinceramente, acho que hoje o exemplo de Dom Duarte continua a ser o exemplo de um leal conselheiro.